Estamos aqui hoje na sede do Instituto Tamo Junto e estamos hoje aqui trazendo uma pauta muito importante: o papel do homem na prevenção da violência doméstica contra a mulher. Eu sou Karine Silveira, presidente do Instituto Tamo Junto, e vou dar a palavra ao meu amigo Fábio para trazer aqui o que ele acha sobre essa pauta, sobre esse tema. Obrigado, Karine. É uma satisfação estar aqui com os demais cofundadores do Instituto, principalmente para tratar de uma temática tão importante, porque dentro da nossa temática de prevenção e enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher, nós temos alguns jargões. E um que eu gosto muito é: quem faz parte do problema precisa ajudar com a solução. Então, nesse contexto, é fundamental a consciência do homem para que ele seja um elemento catalisador dessa prevenção. E essa é a dinâmica, esse é o objetivo do nosso instituto: levar informação para proteger e educação para prevenir, de forma que o indivíduo, sabendo o que ele não deve fazer, ele possa, além de evitar uma ação contundente e criminosa, possa ele também ser um elemento facilitador na sua casa, no seu trabalho, no seu clube, ou seja, em todos os seios da sociedade em que ele estiver presente. Olá pessoal, eu sou o Leandro Driusso, um dos cofundadores do Instituto Tamo Junto. E é uma honra poder estar aqui dividindo essa mesa com vocês, meus novos colegas, trabalhando essa pauta tão importante. Devido ao processo de socialização do homem, muitas vezes nós tendemos a querer segurar a onda. Aprendemos a segurar a onda. O homem não chora, o homem não sente dor, o homem não demonstra fraqueza. A gente aprendeu dessa forma, fomos socializados dessa forma. Mas amigos, onda não se segura. Não adianta. Ou mergulha, deixa ela passar, ou surfa. Se tentar segurar a onda, vai tomar caixote. Não adianta. E é importante levarmos essa fala para os homens. Temos sim que proteger as mulheres, acolhê-las, orientá-las e protegê-las, né? É a proposta do nosso instituto, mas não podemos negligenciar a parte masculina. Como o nosso colega Fábio disse, quem faz parte do problema precisa ajudar com a solução. Então, o Instituto Tamo Junto é isso. Homens e mulheres trabalhando juntos, para enfrentar o fenômeno da violência doméstica. Não é o homem como aquela vítima, né? O homem não é coitadinho, ele não é uma vítima infeliz, está sendo acusado injustamente, mas ao mesmo tempo ele também não é esse monstro todo que muitas vezes se fala que o lugar desse homem é só a cadeia e é a punição. Tudo bem que a lei diz ali que a lei foi criada para prevenir e coibir a violência doméstica, ok. Mas esse homem também precisa ser acolhido, ser respeitado, se sentir, tratá-lo com essa humanidade que a gente almeja que ele atinja, porque no fundo, a gente só dá o outro que tem. Não adianta, a gente só dá o outro que tem. Se eu não tenho um tratamento digno, respeitoso, se eu não sou acolhido em lugar nenhum, se eu não tenho direito de fala, se eu não sou ouvido em nenhum ambiente, como eu vou fazer isso ao próximo? Então, essa é a reflexão que eu quero deixar nessa primeira parte do nosso bate-papo. Você acha, então, que esse homem agressor, que é importante a gente falar que não é a Lei Maria da Penha, não é para o homem, é para o agressor. Você acha que esse homem agressor, sendo ressocializado, trazendo para ele essa responsabilidade das atitudes dele, é possível, então, que essa família possa ser restaurada? Com certeza, com certeza. Se ambos quiserem isso, tá? Se ambos quiserem isso. Nós temos uma experiência muito grande, né, com atendimento
aos homens, né? A gente trabalha com grupos reflexivos já há muito tempo, já mais de 2.000 homens passaram pela metodologia H2A, pelo método H2A, que é um método de desenvolvimento humano e prevenção à violência doméstica. É onde esse homem ele embarca numa jornada de autoconhecimento, autorresponsabilização e autocuidado. O autoconhecimento vem dessa parte dele se perceber, se reconhecer como indivíduo, como cidadão, conhecer os seus limites, conhecer as suas reações diante das situações da vida. A autorresponsabilização vem daquela ideia que o Paulo Vieira diz que a autorresponsabilidade é a certeza absoluta que você é o único responsável pela vida que tem levado. Ou seja, sua vida está onde você se permitiu colocar. A parte boa é que você é o único que pode tirar da situação e levar para algo melhor, né? Buscando conhecimento. E no processo, na parte de autorresponsabilização da nossa metodologia, a pessoa, o cidadão aprende o limite da lei, aprende a regra do jogo. Então, ele toma consciência até onde ele pode chegar. Ele pode ser um babaca? Pode. Ser babaca não é crime. Não. Tá? Ser adúltero não é crime. Não. Não é legal. Não é legal ser babaca, não é legal ser adúltero, não é legal muitas coisas naquele relacionamento ali. Mas há necessidade desse casal constantemente estar atualizando seu contrato de convivência. Eu vou trazer um exemplo particular aqui. Eu tenho 21 anos de casado. Eu não sou o mesmo marido de 20 anos atrás, nem de 15 anos atrás, nem de 10 anos atrás. Com certeza. Tá? A minha princesinha não é mais aquela. Quer dizer, uma mulher muito madura, né? Que está aprendendo a lidar comigo, que me conduz de uma forma maravilhosa, que eu sou esse ogro e estou no meu processo de construção. Eu tive uma experiência há 15 dias atrás, né, a um evento, um show com o Mário Sérgio Cortella e o Chalita, Gabriel Chalita. E uma fala do Chalita que não adianta que eu vou repetir, né? Falas boas a gente tem que repetir, não tem para onde correr. Gabriel Chalita falou o seguinte, ele lembrou quando fazia viagens e em alguns trechos da pista está lá aquela placa, desculpe o transtorno, estamos em construção, estamos em obra, né? Em algum momento ele convidou a plateia a olhar para quem estava à sua direita e falar, cara, desculpa o transtorno, estou em construção. E é exatamente isso, né? Nós estamos nos construindo como cidadãos, como seres humanos, estamos melhorando, estamos nos polindo. Quando falo essa proposta de construção, eu lembro ali Você lembra quando a sede do Instituto estava em obra, Karine? Tudo chapiscado, sim. Tijolos aparentes, se a gente passasse aqui o braço nessa parede ia arranhar, ia machucar. Agora que está pronto, né? Tudo coberto, tudo lixado, pintado, tá lisinho. Tá? Então, para isso, houve uma construção. Então, por isso eu fico até muito reticente com algumas falas, em algum momento temos que desconstruir o machismo, desconstruir o patriarcado, desconstruir esse homem machista, tal. Eu fico muito preocupado com isso, eu acho que não é por aí. Eu acho que precisamos construir seres humanos melhores. Sim. Né? Então, o homem que passa pelo método H2A, né? E embarca naquela jornada de autoconhecimento, autorresponsabilização e autocuidado. A parte do autocuidado, ele é estimulado, provocado a cuidar espiritual, cuidar da saúde mental e da saúde física. E mais uma vez, eu volto a falar, a gente só dá o outro que tem. Se eu não cuido de mim, se eu não cuido da minha saúde física, mental, espiritual, como eu vou cuidar do próximo? Então, tem jeito sim, se esse casal quiser, ambos buscar ajuda, ambos reconhecerem seus limites, né? Se autoconhecerem, ambos serem autorresponsáveis e ambos buscarem o autocuidado. Automaticamente vão cuidar um do outro e esse relacionamento família, né? vai evoluir. Dentro do que você está falando, acho que é uma coisa que você falou do contrato de convivência, que é extremamente importante
fazer o contrato de convivência no início do relacionamento e atualizando aos poucos. Acho que determinado, como você falou, há 20 anos atrás era uma maneira, agora já é outra. E uma coisa importante também que a gente, às vezes, o casal não se dá conta é que o relacionamento dá sinais, né? E se a gente levar para uma coisa simbólica, né? O sinal de trânsito verde é para quê? É para passar. O amarelo é atenção e o vermelho... Então, a gente tem que estar bem atento a essas situações para que não cheguemos ao vermelho. Amarelo já está... Alguma coisa já não está... Um alerta. É um alerta que alguma coisa vai dar ruim no final disso. Então, essa questão de estar sempre renovando o contrato de convivência é extremamente importante. Eu acho bacana essa sua observação também, Renan, pelo seguinte, veja que observar os sinais já é importante antes mesmo de você estabelecer o relacionamento e o contrato de convivência. Identificar os sinais é importante na escolha e na decisão de estabelecer um relacionamento. Vou um exemplo. João era um homem muito introvertido. João não sabia dançar, João não gostava de praia, João gostava de estudar. E o lazer de João era ir ao teatro. João conhece Maria, se encanta pela beleza de Maria. Maria era extrovertida. Maria gostava de samba, era musa da escola de samba no Rio de Janeiro. Maria não perdia uma praia, chamava na Marquinha. Realmente, Maria era uma mulher muito bonita, porém extrovertida. Veja onde eu quero chegar. Quando você vai determinar se você vai ou não estabelecer um relacionamento, você tem que observar a congruência dos sinais. Ou seja, se eu sou introvertido e gosto de teatro, a chance de dar problema em um relacionamento com uma pessoa extrovertida que gosta de samba é muito grande. O que não quer dizer que nem João nem Maria estejam certos ou errados. São as escolhas deles, são as características deles. Mas quando você observa os sinais antes mesmo de determinar o seu relacionamento, você já sabe se há congruência ou incongruência nessa relação. Por isso é muito importante o valor, o sinal, e aí, num segundo momento, uma vez estabelecido o relacionamento, que você observa que o sinal ficou amarelo, você entender de que forma, de que maneira você vai comunicar ao seu companheiro, à sua companheira, ao seu cônjuge, ao amor da sua vida, que aquele sinal ficou amarelo. O que a gente observa muitas vezes é que, na falta da palavra, a agressividade se impõe. Então, trazendo um link com o início da nossa temática, o homem precisa, além de saber os próprios valores, o autoconhecimento, além de identificar os sinais e saber se há congruência, a autorresponsabilidade, porque a escolha é dele de estabelecer um relacionamento ou não. Esse homem também tem que ter o autocuidado de escolher de que forma ele vai conversar. E aí a gente entra numa outra temática que é uma ferramenta maravilhosa que a gente utiliza bastante nas palestras do Instituto e muito presente na metodologia do H2A, que é a comunicação não violenta. Ou seja, valores, sinais e comunicação. É o tripé da equalização dos conflitos. Isso aí. E é muito interessante quando o Fábio fala sobre o Instituto trazer em suas palestras. A gente está aqui, né? São várias pessoas, várias cabeças, várias opiniões, mas a gente tem uma coisa muito em comum, que onde surgiu a ideia, onde nasceu, né, o Instituto, que nasceu desse amor por essa ideia, né? Essa realmente trazer essa responsabilização do homem, trazer esse homem para que ele possa entender esse comportamento, que eu acho que o principal papel do Instituto, claro, é sempre trazer a mulher para um ambiente confortável, um lar respeitoso,
um lar que pode trazer um lar seguro para essa família. E o Instituto quer trazer para que a gente possa informar, para a gente possa ser essa rede de apoio, para que esse homem entenda o comportamento dele, para que ele possa entender que determinadas condutas, por falta de conhecimento, gera ele um crime. Então a gente está querendo trazer isso, né? O Instituto hoje tem essa responsabilidade muito grande com a mulher, porque ela é a vítima, mas a gente também quer se preocupar com esse homem, para que esse homem agressor não troque de vítima. Pare nessa. Por isso a importância, quando você fala da importância do homem nessa questão, é a importância dele querer dar essa guinada, fazer essa autorreflexão. E esse é o nosso papel. Esse é o papel. Ele Instituto tentar exatamente trazer esses homens para que eles possam entender que há uma solução. Por isso não é reeducação, é educação, porque geralmente 99% verdade. não tiveram esse conhecimento, Esse contato. Por quê? Geralmente é criado num ambiente familiar que é muito machista, muito paternalista, o homem tem que ser trazer o mundo nas costas, coisa e tal, e estamos num processo de desconstrução disso, entendeu? Ou construção de um outro ambiente dos relacionamentos, porque aí a gente precisa traçar um caminho que seja bom para os dois, porque é um caminho, a gente percebe aí até um momento gritante aí de casos de violência doméstica, coisa e tal, porque primeiro que falta conhecimento, falta espaço, por isso o Instituto foi criado também, que a gente confia nisso, a gente acredita nessa mudança do homem, a gente acredita porque o que é importante também, um detalhe é o seguinte, esse homem, esse agressor, esse homem não é nenhum ET, não. Esse homem pode ser um filho, pode ser um padrinho, pode ser um tio, pode ser um avô, pode ser um pai. Ele está muito próximo da gente, muito próximo da sociedade. Não tem, as pessoas às vezes ficam constrangidas, ou ficam sinalizando de maneira contrária com um tema desse, ou com esse tipo de trabalho, mas é uma pessoa próxima, muito próxima da gente. Com certeza, você conhece alguém, ou tem alguém na família, ou já passou por esse processo de violência doméstica, entendeu? E é importante, Renan, essa sua fala, porque independe de classe social, Isso aí. de bairro, de região, de religião. Horizontal e vertical, exatamente. É um campo vasto. É bem democrático. É bem democrático. A gente não tem, nas pesquisas, a gente observa que a gente não tem um perfil do agressor. Independe da classe social, do nível institucional, da religião, do nível financeiro, social, econômico, do cargo social. É claro que quanto maior é o prestígio social, menor é o conhecimento, porque há muita coisa em jogo e talvez isso seja um motivo pelas subnotificações das classes sociais média e alta na sociedade. Talvez seja por isso, é um tema a gente pesquisar, investigar, refletir. Mas é muito importante porque qualquer pessoa, qualquer homem que lhe faltar o conhecimento, que não tiver o conhecimento das regras, ele pode cometer um ato de violência. E é para isso também que o Instituto foi criado, para informar. Porque uma vez que você sabe qual é o ato criminoso, você só vai cometer se você quiser. Se você quiser aprender, vem com a gente, que a gente vai te ensinar a não cometer. Mas se ainda assim, sendo informado, você quiser ultrapassar os limites da lei, como diz meu grande amigo Driusso, a você o rigor da lei. E é importante também que a questão, a gente trabalha até a questão com a mulher no sentido de perceber esses sinais antes que chegue, porque o que é importante também destacar é o seguinte,
o agressor e a mulher vítima não é destino, é passagem. É passagem. Não pode definir nenhum nem outro. Perfeito. Porque a gente precisa trabalhar também, a gente precisa ter isso em consciência, né? Essas questões, porque a gente, muitas vezes, o homem, no momento da vida dele, passou por determinados traumas também, que não justifica a violência, tá? Não justifica, mas precisa ser trabalhado também nesse sentido, o que leva ele está praticando esse determinado comportamento. Porque, ressaltando, a questão da violência doméstica, como pratica, não é doença. Ela é aprendida e precisa ser desconstruída isso. E por isso que o Instituto está aqui, para juntos caminharmos no sentido de uma sociedade em que os relacionamentos sejam um relacionamento mais saudável, mais justo, mais respeitoso. Outra coisa também que a gente costuma fazer, o contrato de convivência não é só para a relação entre um casal, seja ele qual for a sua origem ou a sua orientação, é para a sociedade como um todo. Ela na igreja, a questão da matriz africana, no clube. A gente precisa estar sabendo identificar os tais sinais que nós falamos aqui. Entendeu? Sim, Driusso, também eu acho assim muito importante a gente também colocar que a própria Lei Maria da Penha, né, ela traz esses comandos, né, de prevenção, punição e responsabilização. E a gente também uma grande importância é que o Instituto tem esse cuidado, que não só com o homem agressor, mas com a vítima, mas com toda a família. E quando a gente fala da prevenção, a gente quer atingir, né, Driusso, essa família, esse menor, essa criança, para que esse comportamento não venha se repetir. Porque essa criança, esse menor, convivendo no lar e convivendo com as agressões, porque ele convive com a agressão do marido para a mulher, mas esse homem também pode ser um bom pai. Eu falo isso, não estou aqui para defender, tirar o local de destaque da vítima, mas eu estou falando porque eu passei por isso. Meu avô era um agressor, ele agredia minha avó fisicamente e agressões de tirar sangue. Mas ele era um ótimo avô. Ele nos colocava na carcunda, ele nos levava para tomar sorvete. E quando ele chegava em casa, que a gente estava na casa, a gente convivia com toda essa agressão. E dentro da nossa cabecinha, dos netos, tinha esse conflito. Ele é o agressor, mas ele é um bom avô. Então, a importância do Instituto trazer essa informação, não só como parte de conhecimento da lei, mas a prevenção para essa criança, para esse menor. Você tocou um troço interessante. O Instituto, ele trabalha diretamente com esse enfoque, mas trabalha também na prevenção. Exatamente. Ele vai nas empresas, ele vai nas escolas, para falar desse tema. A gente também tem uma ênfase no cuidado com a saúde do homem, porque a questão da doença, a questão da saúde interfere, é um dos fatores que leva à questão da violência também. Uma pessoa doente, ela se desestabiliza emocionalmente e pode gerar violência. Então, essa é a importância. E outra coisa também, nós trabalhamos com qualquer tipo de violência, qualquer tipo. Por exemplo, bullying é uma violência. A gente trabalha nesse sentido também, entendeu? A gente vai, os assédios, tudo isso, o Instituto está aberto dentro dessa temática. Qualquer temática, qualquer situação que leve à violência, o Instituto está com compromisso de tentar amenizar isso. A gente vai tentar trabalhar isso com as pessoas, que é a nossa responsabilidade, porque a gente acredita nisso, a gente acredita numa mudança do ser humano, eu costumo dizer que a gente nasce humano para virar ser humano, que é um processo difícil, é um processo que a sociedade está muito adoecida, a gente precisa estar aí nessa luta constante para poder tentar
reverter esse quadro aí, que é um quadro que está abalando. Essa questão da violência é uma questão que abala qualquer ser humano, qualquer parte social. É fato. E o que a gente percebe é que a punição já não é mais suficiente. Os números estão aí. Os poderes judiciários do Brasil estão abarrotados de ações, de medidas protetivas, de descumprimentos de medidas protetivas, que é um outro assunto, que é um agravamento do problema, que destrói ainda mais a família envolvida nesse fenômeno da violência, não é? E aí a importância da prevenção. Porque se a gente não trabalhar com os indivíduos envolvidos na dinâmica do conflito, a punição não vai ser suficiente. Então, acho que esse trabalho do Instituto é muito rico, é muito engrandecedor e muito importante. Porque a ideia é trabalhar com aqueles que não conhecem, passam a conhecer, com aqueles que não cometeram, uma vez conhecendo, não vão cometer, e também trabalhar com aqueles que já cometeram e com aquelas que já sofreram, para a partir dali a gente tratar a ferida e fazer desses seres humanos pessoas melhores. É importante também destacar a questão do casal. Um casal, quando se conhece, aí eu vou trazer novamente João e Maria do exemplo, João e Maria decidiram ficar juntos. E em nenhum momento João e Maria pensavam em discutir, em se agredir, mas quando faltou a capacidade do diálogo, se instalou a capacidade do conflito. Então é muito importante tratar as pessoas para que elas fiquem juntas, caso haja essa possibilidade, ou para que elas caminhem sozinhas depois de tratar dessa ferida, mas que não repitam a agressão ou que não se permitam ser agredidas num relacionamento posterior. Esse é importante que esse trabalho, a gente trabalha individualmente também, né, esse atendimento individual, mas também em grupo, né? São os grupos reflexivos dentro desse contexto para discutir, que aí na medida quando está em grupo, são muitas histórias e muitas experiências, que troca essa experiência disso e enriquece todo o processo para saber também que tem uma luz no fim do túnel ali para eles se perceberem também. Que tem uma família, quando há uma violência, não é só o casal, é todo um processo, a família toda envolvida, são os parentes, são os filhos principalmente. E para a gente precisa ter uma sociedade e nesse trabalho a gente está assim, que a gente precisa se indignar com a questão da violência. E nesses grupos a preocupação nossa também é que desses homens saiam multiplicadores, dessas mulheres também que saiam multiplicadores desses assuntos e falem para os seus amigos, conversem com seus amigos sobre essa situação, porque senão, como diz na gíria, vai dar ruim. Mas hoje eu consigo enxergar que o Instituto, a criação do Instituto, né, que nasceu dessa indignação, né? Isso. E compartilhar essa ideia com todos, nasceu o Instituto. E hoje o Instituto é uma rede de apoio, é um braço, né? E a gente hoje está aqui para isso, para multiplicar essas informações, para dizer que estamos aqui para receber, para tirar qualquer dúvida, né? Trazer informação. E é isso, né, Drilson? A gente convida o povo aí para seguir a gente na rede social, para ser multiplicador, para nos ajudar nessa rede de apoio. Verdade, Kelly, verdade. A gente faz esse convite oficial para cada um que está nos assistindo para entrar nas nossas redes sociais e compartilhar suas histórias. Vão lá, façam perguntas. Porque cada um tem a sua demanda particular, né? É muito importante esclarecermos para a sociedade
A importância de cada cidadão se reconhecer em qual o seu estado atual e o seu estado desejado. Qual a sua relação hoje? O Renault trouxe aquela teoria que a gente usa do sinal de trânsito. Beleza. Sinal verde, né? Se coloque na situação, na condição de motorista. Ou na carona, se você não dirige. Né? Sinal verde, pode seguir, está liberado. Mas mesmo no sinal verde, tem um carro enguiçado na estrada, tem um buraco, às vezes está chovendo, tem que estar mais atento. Quando passa em alguma transversal, a gente precisa reduzir, porque alguém pode estar avançando o sinal. E comparamos o sinal verde àquele relacionamento saudável, aquele relacionamento que está ok, eu quero seguir, é saudável. E a gente compara ao sinal verde. No sinal amarelo, a gente compara o relacionamento que está confuso. Né? O sinal amarelo quer dizer atenção. Né? E a gente compara o relacionamento confuso. Por ali tem alguma coisa que requer atenção. O ciúme, quando começa a ficar um pouco mais exagerado, a falta de diálogo, ou aquelas conversas, aquela irritação frequente, uma grosseria aqui, outra ali. Então, o sinal amarelo, na verdade, é onde a gente precisa realmente focar e olhar. Cada casal precisa se observar. No futuro, nós vamos colocar nas nossas plataformas um teste, tá? Para cada um entrar ali, responder suas perguntas e entender se está no sinal amarelo, se está no verde ou se está no vermelho, amigo. Tá? A gente vai preparar. Podem me cobrar isso aí, que nós vamos preparar uma ferramenta exclusiva para vocês identificarem em que situação estão. Então, o sinal amarelo é aquele período. Exemplo, ciúme é crime? Não. Ciúme é crime? Não. É. E aí? Como assim? O ciúme não é crime. Mas se esse ciúme começar a avançar a ponto de eu mexer no seu celular, olhar no seu celular, de eu controlar a roupa, a forma que você está se vestindo, com que roupa você vai. Maquiagem, tudo. Controlar a maquiagem, com quem você está andando, que horas eu vou... Tem aquela questão da preocupação do casal. Se eu me preocupo com a minha esposa, me preocupo com ela. Mas não é controle. Eu preciso saber com quem ela vai, que horas ela vai, que horas ela volta, né? Não para controlá-la, mas até para saber se não voltar. Até tal hora eu começar a me ponto preocupar. partida, até não onde você a hora, procurar, né? Eu tenho o hábito de mandar uma mensagem para ela e falar onde eu tô, que horas mais ou menos eu pretendo voltar, né? Porque não é justo deixá-la nessa... Ela não está me controlando. Ela não está me controlando. Né? Mas eu sinto na obrigação de, como parceiro, dar essa satisfação a ela. É inerente ao relacionamento, né? É inerente ao Esse relacionamento, é o nosso contrato de convivência, não é justo com ela, né? Eu lembrei a parte da tarde que tínhamos a reunião do Instituto hoje. Aí eu mando uma mensagem, amor, eu só lembrei a parte da tarde. Hoje eu não volto do trabalho no horário normal, temos a reunião do Instituto, né? Que provavelmente termina a tal hora, mas pode avançar. Pode, após a reunião, a gente se irmar e fazer um podcast e gravar. Então toma uma proporção maior, mas ela sabe onde eu estou, né? Ela sabe com quem eu estou, né? Isso é saudável. E ela não está me controlando, eu não me sinto controlado por ela, tá? Faz parte do nosso contrato de convivência. A mesma coisa, ela me dá essa satifação, faz parte do nosso contrato de convivência. Foi construído dessa forma, né? Está comunicando, né? Perfeito. Comunicação. É necessário isso. Então, esse ciúme, eu tenho ciúme dela? Claro que eu tenho, eu amo. É a mulher da minha vida, eu tenho ciúme dela. Mas esse ciúme, se eu começar a exagerar, exacerbar esse ciúme, passa a ser crime. Sim. Né? A gente avança o sinal vermelho, que aí em outro momento nós vamos explicar, tá? Porque, e no sinal amarelo, cabe fazer um encontro de casais,
fazer o metanoia radical, procurar o pastor, procurar o padre, procurar os padrinhos de casamento, os parentes, algum casal mais experiente para orientar. Cabe fazer uma terapia de casal. Sim. Pai de santo, Cabe tudo. fazer um processo de coach. Cabe a mulher procurar os órgãos públicos, procurar o CEAM. Cabe a mulher, na dúvida, ligar 180. O 180 é para isso. Está em dúvida, precisa conversar com alguém, precisa tirar uma dúvida, entender a real situação, liga para o 180. O 180 não é um canal de denúncia, tá? É um canal para nesse Informação. sinal amarelo. Nesse sinal amarelo. Ligar, pedir uma orientação, né? Ser acolhido, se sentir acolhida. No 180 vai informar onde tem um serviço especializado mais próximo da sua residência. Então essa mulher pode procurar o CEAM, o CRAM. Esse homem também, que tiver uma dúvida, ele pode procurar os serviços, os grupos de apoio para homens. Vai entrar aqui no Instituto Tamo Junto. Vai fazer contato aqui nas nossas redes sociais. Temos essa gama de especialistas para orientá-lo, para acolhê-lo e orientá-lo. Porque o sinal amarelo cabe buscar apoio, ajuda. Está no amarelo, está no período de atenção, está confuso. Tempo, né? Dá tempo. Né? E quando eu falo para padres, pastores, né, líderes religiosos, no sinal vermelho é polícia e justiça. Exatamente. Não cabe mais apoio. Não cabe mais o líder religioso falar: dona fulana, o seu fulano é tão bacana, tão bonzinho, eu vou conversar com ele e tal, tenha paciência. Não, aí não cabe. O período da paciência é no sinal amarelo. O ideal é que todos vivam aquele sinal verde, relacionamento saudável. Mas tem casais que costumam viver no amarelo sempre. Dificilmente vem para o verde. Nas palestras de prevenção, eu trago sempre o exemplo do beach tênis, tá? Do beach tênis e do frescobol. Tá? São esportes parecidos, raquete, a bolinha se joga na praia. O frescobol, a gente compara o sinal verde. O frescobol é aquele... O objetivo é manter a bola no ar. Quando a bola vem torta, ele se sacrifica todo para manter aquela bola no ar para ela. E quando ele joga torto, ela se sacrifica para manter. Então é aquele jogo saudável. É o ideal para mim. Meu relacionamento é ideal. Mas eu conheço casais que parece que jogam beach tênis. Beach tênis, o objetivo é jogar com mais dificuldade possível para que o outro não consiga alcançar. É um esporte que tem raquete, bola, se joga na praia, se joga na areia, mas os objetivos são diferentes. Tá? O objetivo é prejudicar o adversário. O nome já diz, é adversário, não é parceiro. Frescobol é parceria. Né? O beach tênis é o adversário, o objetivo é fazer. Só que o beach tênis ele tem regras. Você pode fazer ponto, pode prejudicar aquele adversário, sim, tentar fazer ponto, mas dentro da regra do jogo. E a Lei Maria da Penha, ela vem trazer a regra do jogo para esse casal. Vem mostrar o limite da lei. Vem mostrar o limite da lei. Opa, até o sinal amarelo aqui, se você quer jogar esse jogo de disputa, né? Uma disputa de ciúme, uma disputa quem alfineta mais o outro, uma disputa de quem faz mais isso, quer viver aquele relacionamento ali? Ok, se faz sentido para você, ok, tá? Mas saibam que existem regras. É o limite da lei, que é o sinal vermelho que em outra oportunidade nós vamos apresentar. Né? Quando eu falo nas nossas palestras, a gente apresenta o búfalo manco da Lei Maria da Penha. Só o filé. Né? Então, o limite da lei está ali, é claro, a regra é clara para não ultrapassar. Até aqui, cada casal vai se ajustando, cada casal vai tentando se acertar, se assim quiserem. Mas se também não quiserem, eles precisam respeitar o limite da lei, até para que essa separação não cause tanto dano para aquela criança que você falou. Essa criança que já viu tanta confusão, já viu tanta briga, já está crescendo naquele ambiente tóxico, já confuso, bagunçado. Não vai repetir esse comportamento. E até na separação, aquela guerra, você como advogado, quantas causas você pega aqui, né? Quantas questões que você
E são questões que realmente vai trazer uma consequência para esse menor. Uma hora, se não for tratado como a gente está falando aqui, de uma maneira saudável, até essa separação, e esse ambiente desrespeitoso, esse ambiente de violência, vai gerar nessa criança um possível agressor. Existem casos de não ter, claro, não é uma regra. Mas é muito comum que uma criança que cresça no ambiente de violência, que vê esse pai agressor tratar essa mãe vítima, é muito comum que ele não tenha respeito num relacionamento futuro, não venha respeitar essa futura esposa, futura namorada, noiva. Na verdade, a gente precisa quebrar esse ciclo, né? É muito importante. A gente precisa preparar as gerações, as nossas novas gerações melhores que nós. A gente precisa ter esse cuidado. E é isso que a Lei Maria da Penha traz quando ela fala o comando da prevenção. Quando a Lei Maria da Penha, no artigo 40, fala prevenção, é tratar diretamente nessa criança. Esse é o objetivo do Instituto, né? É levar essa prevenção, porque nós temos uma rede de enfrentamento bacana, que funciona, tá? A rede de enfrentamento funciona. Temos Patrulha Maria da Penha para fiscalizar medidas protetivas, temos o Poder Judiciário, o Ministério Público, Defensoria Pública, atuando e trabalhando muito, são muito a rede de saúde mesmo está sempre exatamente, atenta, né, com esse olhar. Existe uma rede de enfrentamento que funciona, que estão conectados. Tá? Que trabalha em rede em todos os municípios e funciona, está funcionando sim. Mas o Instituto ele vem para dar esse passo, que é o passo da prevenção. Que a prevenção salva vidas, e salvar vidas é um bom negócio para todos. Para o empresário. Você é empresário, já parou para pensar nos custos invisíveis que a violência doméstica causa na sua empresa? O seu colaborador que está passando por essa situação confusa dentro de casa, que está ali no sinal amarelo, que está jogando beach tennis, está no sinal amarelo, se ele ultrapassar o sinal vermelho, aí sim que vai te dar prejuízo, porque ele vai ter problema, conflito com a lei, vai estar sendo punido, vai estar preso, e você não vai poder mandá-lo embora, não vai poder dispensá-lo nesse momento. Vai estar com um contrato suspenso. Se o empresário contratar o Instituto para as palestras preventivas, com certeza vai estar fazendo um excelente negócio. Além de valorizar o seu colaborador, ele vai ver isso reverberar em resultado. O empresário investe muito nos colaboradores, em curso de capacitação, em preparação e tal, e acaba negligenciando essa parte. Esse colaborador ele pode entrar em conflito com a lei e todo aquele investimento ter sido jogado no lixo, porque ele não percebeu isso. E complementando, usando a teoria do combate, a teoria da guerrilha, quando você tem um colaborador no seu ambiente de trabalho que está passando por problemas familiares, os outros se compadecem e acaba que também diminui a produtividade de outro companheiro. É aquela teoria de que um guerreiro ferido, o outro vai cuidar. Então, muito importante essa sua observação, Leandro, de que investir na prevenção é investir na produtividade. Sim, você com um problema em casa, você no sinal amarelo, está confuso, você não produz, você não dorme bem, você não acorda bem, você não está bem disposto, você está pensando naquele problema o tempo todo. Trata mal o colega de trabalho, trata mal o cliente que liga, o seu atendimento que era um padrão já é outro. Realmente é uma visão muito importante. Então, quando a gente trabalha, o nosso método de desenvolvimento humano serve para o colaborador naquela empresa que vai acordar para isso, vai resolver aquele detalhezinho e com certeza vai produzir muito mais, produzir melhor. Quando eu falo da empresa, me veio uma outra coisa aqui muito importante, tá? Agora eu quero falar para você, líder religioso, padre, pastor, todos que trabalham com casais nas igrejas. Nós tivemos nos dias 9 e 10 de outubro do corrente ano,
o primeiro Seminário Nacional de Masculinidade e Prevenção à Violência Doméstica aqui no estado do Rio de Janeiro. Tá? Então, presença de autoridade, presença do governador, né? Validando esse trabalho, nós iniciamos o nosso bate-papo aqui com a importância de falar com o homem, qual o papel do homem nesse processo, né? Então, tivemos a presença do governador de estado validando, né, essa proposta da Secretaria Estadual da Mulher, né, de trabalhar o homem, trabalhar grupos reflexivos para o homem. E o Instituto Mapear fez um trabalho de grupos reflexivos / pesquisa científica dentro do presídio Patrícia Scioli, aqui no Rio de Janeiro, em São Gonçalo, Rio de Janeiro, né? Com mais de 1.000 presos, tá? Em conflitos, presos pela Lei Maria da Penha. Então fizeram aquele trabalho ali de pesquisa e 86,6% dos homens que estão presos atualmente no estado do Rio de Janeiro pela Lei Maria da Penha se declararam evangélicos, católicos. Isso é um dado muito importante. 86,6%, tá? 62, alguma coisa declararam evangélicos e 20 e poucos se declararam católicos. Olha só, 86,6% dos homens que estão presos atualmente, estão cumprindo pena por algum crime previsto na Lei Maria da Penha, se declararam cristãos. Então, é urgente levar nossas palestras, a nossa metodologia de grupos reflexivos para homens para dentro das igrejas, para trabalharmos esse homem cristão. Porque quando eu falo para o cristão, eu falo, geralmente, nem todo pecado é crime, mas todo crime é pecado. O modelo patriarcal, que muitas vezes as pessoas confundem, o patriarcado, o modelo patriarcal, ele pode ser um facilitador de violência. Ele não é o culpado da violência, né? E aquele cristão que ainda não amadureceu na fé, né, que ele interpreta ali que ele é a cabeça do lar, como Cristo foi a cabeça da igreja. Mas o que Cristo fez por sua igreja? Ele foi sua vida por sua igreja. Ele não agrediu sua igreja. Então, esse cristão, quando ele vai amadurecendo, ele se percebe como cabeça daquele lar, sim, mas como um protetor, alguém que vai se doar, alguém que vai dar sua vida, né, pela sua família, pela sua esposa. Não agredi-la, não tirar a sua vida. E é importante levarmos essa conversa franca, aberta, com a capacidade técnica que todos os integrantes do Instituto têm para dentro das igrejas. Tá? Não adianta se omitir, pensar que isso é um tabu, que não deve ser discutido, não deve ser conversado ali, porque estamos perdendo os nossos pares cristãos para a lei. Vamos continuar nos omitindo? Ou vamos fazer contato com o Instituto? Faça contato, né? Nos convide para uma conversa, junto apenas às lideranças da igreja. Vem conhecer a sede do Instituto. Eu convido cada líder religioso, cada representante dos movimentos de família, de todas as igrejas. Faça contato conosco, venha conhecer o Instituto, venha conhecer a nossa metodologia. Quem sabe a gente não consiga fazer um trabalho bacana e levar para a sua paróquia, levar para a sua igreja, levar para a sua comunidade de fé a prevenção. Tá? Também é muito importante falarmos isso. Dentro desse tema que você está falando sobre colaboradores e lideranças, né, dentro da empresa, existe também uma situação muito importante dentro da prevenção, que é quando a gente fala daquele indivíduo que tem um sonho. O Fábio, como no servidor público, sabe o que é alcançar, ser empossado no serviço público. E esse homem agressor, se estiver passando por um processo seletivo de prova, de processo de ser empossado, tiver algo relacionado a crime de violência doméstica, ele não vai ser empossado nesse concurso público.
Muito bom, muito Então é bem lembrado. muito importante que as pessoas tenham essas informações. Assim como o servidor já empossado pode ser exonerado. Muito bem. Bem interessante essa observação, Karina. O que acontece? E aí, explicar de forma técnica, porém entendível. Existe o princípio da presunção da inocência, onde diz que o indivíduo só é culpado após o trânsito em julgado, ou seja, após o esgotamento das instâncias de julgamento. Primeira instância, segunda instância e tribunais superiores, STJ e STF. Mas o que a gente vê na prática é a sanção social. O que a sociologia jurídica nos diz é o seguinte: o indivíduo que transgride a norma de um grupo, independente da sanção jurídica, ele já recebe a sanção social. E o que a gente observa é que o indivíduo, quando a comunidade, o ambiente onde ele frequenta, sabe que ele recebeu uma medida protetiva, seja essa medida protetiva justa ou não se quer observar o mérito disso, o fato é que ele recebeu uma medida protetiva, as pessoas, o empregador, todos já passam a enxergá-lo e a tratá-lo Como diferente. agressor. Eu conheço casos que o servidor trabalhava em determinado prédio, numa cidade do interior, e que a partir do momento que ele teve um relacionamento conturbado, onde ambos avançaram ao sinal vermelho, que eu sou da teoria de que a culpa nunca é da vítima, mas ambos construíram um conflito para que chegasse a avançar o sinal vermelho. Estavam jogando beach tênis e não se atentaram à regra. Beach tênis, é Eles isso. estavam jogando beach tênis. Começaram no E frescobol gostosinho, final de tarde, tal, beira da praia, água de coco, pé na beira do mar, e de repente passaram pro beach tênis e só requetado no outro. É desse jeito aí, né? Então, a partir de então, as colegas de trabalho passaram a não cumprimentar esse servidor. Então, as consequências danosas de ser acusado de agressão no âmbito da Lei Maria da Penha, no âmbito da violência doméstica familiar contra a mulher, causa sérios transtornos para toda a família. A criança já está ali presenciando várias brigas, a mulher é agredida, já fica se sentindo menosprezada, já tem o seu emocional abalado, as finanças da família a essa altura do campeonato já estão falidos, o agressor tem que sair da sua casa, já não pode mais ver seu filho. Então, veja a importância da prevenção. Por isso que o nosso trabalho é muito importante. Por isso que prevenir sempre é a solução. E essa é a temática do nosso trabalho e do nosso instituto. Eu lembro da fala do Gary lá nesse seminário, né? O Gary, ele trabalha numa ONG internacional e trabalha a prevenção, eles investem em prevenção, né? E na sua fala ele diz o seguinte: a cada $1 investido em prevenção, se economiza $6 ao final. Então, nós temos uma máquina pública trabalhando o enfrentamento, que funciona muito bem o enfrentamento. Só que é um custo pesado. Se levarmos a prevenção, ia ser bem mais em conta para a sociedade, para os cofres públicos, né? Para dar um exemplo, nós temos patrulhas Maria da Penha para fiscalizar as medidas protetivas de urgência, né? E é um custo alto. Fiscalizar essas medidas protetivas. E muitas medidas, e o que justifica? Um grande número de descumprimento. Só que muito dos descumprimentos são apenas por falta de conhecimento. Se esse homem soubesse o que era uma medida protetiva, se ele entendesse o que era uma medida protetiva, se ele aprendesse o que era, muitos deles não descumpririam. Então, a gente precisa levar a prevenção até nisso. Tá?
No ano de 2024 foram 550.001 medidas protetivas deferidas no Brasil. 550.001. Tá? 101 mil e poucos, eu não vou lembrar agora com exatidão, 101 mil e poucos descumprimento. Não tenho dúvida que muitos desses descumprimentos foram por desconhecimento. Sim. Foram por desconhecimento. Né? Eu tenho uma máxima, né, que são as minhas falas exageradas. Não sei quando eu falo assim para as câmeras se é prudente falar, né, quando a gente pega assim, eu não sei como você é interpretado, né? Mas costumo falar que para quem não sabe o que é a medida protetiva, a primeira coisa que ele faz quando o oficial de justiça o intima e vira as costas é descumprir. O oficial de justiça entregou e virou as costas, ele pega o telefone, ele só isso, só aquilo, eu fiz isso por você, tantos anos me dedicando a você e tal. E é assim que você me retribui? Já descumpriu. Já desse descumpriu jeito. no ato. Simplesmente porque não sabia o que era a medida protetiva. E muitos também, Deus, descumprem até achando que está fazendo a coisa certa. Quando esse indivíduo, esse homem agressor, faz o Pix da pensão. Faz o Pix da pensão, procura a sogra, procura um parente Pra dela para saber, conversar, para resolver, pra saber do para filho. tentar Na melhor resolver. intenção, ele está descumprindo. Então, essa falta de informação, esse o achismo, gera mais um crime a esse agressor. Sim. É isso. Então aí a importância. Então agora, esse recado é para você. Você que recebeu a medida protetiva, você que quer entender como não prejudicar ainda mais a sua vida e da sua família, entra em contato com a gente. Nós vamos te orientar o que fazer, o que não fazer, para que você não descumpra a medida e não tenha a sua prisão decretada. Entre em contato com a gente, porque nós vamos te orientar como proceder para não prejudicar ainda mais a sua vida. Vou até complementar sua fala e falar para você, que acabou de ouvir a fala do Fábio. Uns aprendem com o erro dos outros. Outros com os próprios erros. Outros ainda não aprendem. Você, em qual time quer jogar?